E se eu te dissesse que algumas das estrelas mais admiradas da era dourada do cinema viveram e morreram cercadas de escândalos? Que atores perseguidos por rumores de odor corporal insuportável, romances com mafiosos que terminaram em assassinatos, ídolos trancados em quartos escuros por década, e até mesmo uma mulher que se lançou da letra H do famoso letreiro de Hollywood. Joan Crawford e sua obsessão por limpeza. Uma das atrizes mais emblemáticas da era dourada de Hollywood não era conhecida apenas por seu talento na tela, mas também por sua meticulosa obsessão por limpeza. Essa faceta de sua personalidade transcendeu o âmbito privado e se tornou parte de seu legado público. Segundo relatos de sua filha adotiva, Christina Crawford, em seu livro Mommy Dearest Arrested, Joan impunha normas rigorosas de limpeza em casa. Dizia-se que ela realizava inspeções surpresa nos quartos de seus filhos, passando luvas brancas nas superfícies para detectar qualquer vestígio de poeira. Além disso, os banheiros deviam estar impecáveis, e qualquer desvio de seus padrões poderia resultar em severas reprimendas. Essa rigidez não se limitava apenas à limpeza da casa, mas também se estendia à aparência pessoal de seus filhos, que deviam manter uma apresentação impecável o tempo todo. Essa obsessão pela limpeza também se refletia em seu ambiente profissional. Colegas de trabalho e membros do pessoal de serviço mencionaram que Joan esperava um nível de limpeza e ordem quase militar nos sets de filmagem e em sua casa. Rumores dizem que ela carregava consigo produtos de limpeza para garantir que seu ambiente estivesse à altura de suas expectativas. Joan Crawford era conhecida por enviar notas de agradecimento escritas à mão em papel de alta qualidade após cada evento social ao qual comparecia, refletindo sua atenção aos detalhes e seu desejo de manter uma imagem impecável em todos os aspectos de sua vida. O suposto mau cheiro de Clark Gable, apelidado de O Rei de Hollywood, era admirado por seu carisma e presença na tela. No entanto, por trás de sua imagem de galã, circulavam rumores sobre sua higiene pessoal, especificamente sobre um problema de halitose, mau hálito, que afetava a sua interação com colegas e coprotagonistas. Disse que esse problema se originou devido a uma doença periodontal severa, que levou à perda de vários dentes e ao uso de dentaduras desde uma idade precoce. A periodontite, uma infecção grave das gengivas, pode causar mau hálito persistente. Vivian Leigh, sua coprotagonista em E o Vento Levou, supostamente se queixava do hálito de Gable durante as cenas românticas, o que tornava as filmagens desconfortáveis. Apesar desses rumores, Gable mantinha uma imagem pública impecável e continuou sendo uma das estrelas mais rentáveis de Hollywood. Seu profissionalismo e charme natural lhe permitiram superar qualquer inconveniente pessoal e manter seu status na indústria cinematográfica. Clark Gable foi piloto da Força Aérea dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e participou de várias missões de combate, demonstrando que sua coragem transcendia a tela grande. Bette Davis e sua inimizade com Joan Crawford. A rivalidade entre Bette Davis e Joan Crawford é uma das mais lendárias de Hollywood. Essas duas atrizes, ambas vencedoras do prêmio da Academia, mantiveram uma inimizade que se estendeu por década e foi marcada por ciúmes profissionais, disputas amorosas e confrontos públicos. O conflito entre elas se intensificou quando ambas protagonizaram o filme O Que Terá Acontecido, a Baby Jane. Durante as filmagens, as tensões chegaram a tal ponto que foram relatados incidentes físicos entre elas. Por exemplo, em uma cena em que o personagem de Davis deveria arrastar Crawford pelo chão, esta última afirmou ter sofrido lesões na cabeça, devido à intensidade com que Davis interpretou a cena. Por outro lado, Davis acusou Crawford de colocar pesos em seus bolsos durante uma cena em que deveria levantá-la, dificultando a ação e causando-lhe dor nas costas. Apesar de sua mútua antipatia, ambas reconheceram em algumas ocasiões o talento uma da outra. No entanto, nunca conseguiram superar suas diferenças, e sua inimizade se tornou parte do folclore de Hollywood,
simbolizando as intensas rivalidades que podem surgir na indústria do entretenimento. Bette Davis foi a primeira pessoa a receber 10 indicações ao prêmio da Academia, estabelecendo um recorde em sua época e demonstrando seu talento indiscutível como atriz. O suposto racismo de Walt Disney. Walt Disney, o visionário por trás de um dos maiores impérios de entretenimento do mundo, tem sido alvo de controvérsia, devido a acusações de racismo e antissemitismo. Essas acusações se baseiam em representações estereotipadas em alguns de seus primeiros filmes e em supostas afiliações pessoais. Filmes como Dumbo foram criticados por incluir personagens que refletem estereótipos raciais negativos. Por exemplo, os corvos em Dumbo falam com sotaques que imitam dialetos afro-americanos e apresentam comportamentos que alguns consideram ofensivos. Além disso, Canção do Sul foi apontada por sua representação idealizada da escravidão e das plantações do Sul, o que levou o filme a ser arquivado e não estar disponível em plataformas modernas da Disney. O lado obscuro de Judy Garland, nascida como Frances Ethel Gunn, é lembrada como uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood, imortalizada por seu papel como Dorothy em O Mágico de Oz. No entanto, por trás de seu sorriso deslumbrante e sua voz angelical, esconde-se uma história de exploração e abuso que marcou profundamente sua vida e carreira. Desde muito jovem, Judy foi introduzida ao mundo do espetáculo por sua mãe, Ethel Gunn, que tinha grandes aspirações para suas filhas. A pressão para se destacar levou Ethel a tomar medidas extremas para garantir o sucesso de Judy. Segundo relatos, quando Judy tinha apenas 10 anos, sua mãe lhe administrava estimulantes para mantê-la acordada durante longas jornadas de audições e apresentações. Posteriormente, dava-lhe soníferos para que pudesse descansar, criando assim um ciclo perigoso de dependência de drogas desde a infância. Ao assinar com a Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, aos 13 anos, Judy se encontrou em um ambiente ainda mais controlado e opressivo. Os executivos do estúdio estavam obcecados com sua imagem e peso. Foi-lhe imposta uma dieta rigorosa que consistia em caldo de galinha, café preto e cigarros para suprimir o apetite. Além disso, forneciam-lhe pílulas para emagrecer e anfetaminas para manter sua energia durante as extenuantes jornadas de filmagem. Essa combinação de restrições alimentares e drogas teve um impacto devastador em sua saúde física e mental. Errol Flynn e as acusações de abuso. Errol Flynn, o eterno aventureiro das telas, era conhecido por seu porte galante, seu sorriso cativante e seus papéis em filmes de capa e espada. No entanto, por trás da imagem de herói romântico, existia uma figura envolta em controvérsias, que desafiavam a moral de seu tempo. A reputação de Flynn foi manchada em 1942, quando ele foi acusado de estupro por 2 jovens menores de idade. Esse escândalo abalou Hollywood e dividiu o público entre aqueles que o viam como uma vítima de sua própria fama e aqueles que suspeitavam que sua vida libertina finalmente o havia alcançado. Os testemunhos contra ele detalhavam incidentes nos quais o ator supostamente usou seu status e carisma para atrair as jovens para festas privadas onde os abusos teriam ocorrido. Flynn negou todas as acusações e se declarou inocente no julgamento que durou várias semanas. Sua equipe de defesa se apoiou no argumento de que as denunciantes buscavam notoriedade e dinheiro, o que semeou dúvidas no júri. Finalmente, ele foi absolvido de todas as acusações, mas sua imagem pública nunca se recuperou completamente. O que torna este caso ainda mais inquietante é o ambiente em que se desenvolveu. Errol Flynn frequentava os círculos mais hedonistas da elite de Hollywood, onde festas, álcool e descontrole eram comuns. Sua mansão era conhecida por abrigar reuniões que beiravam o escandaloso, mesmo para os padrões da época. Embora tenha sido legalmente exonerado, a suspeita permaneceu. Flynn, longe de abandonar seu estilo de vida, continuou com seus excessos até seus últimos dias. Charlie Chaplin e suas relações com menores. O que acontece quando o ícone mais querido do cinema mudo
o homem que provocava risadas universais, esconde por trás de seu bigode e bengala uma vida pessoal que desafia os limites morais até mesmo de sua própria época? Charlie Chaplin, o eterno vagabundo que caminhava desajeitadamente, mas com o coração na mão, não foi apenas um gênio criativo, mas também uma figura cercada de escândalos, por seu histórico sentimental com adolescentes. Embora seus filmes permaneçam como joias cinematográficas, sua vida íntima levanta questões incômodas que o tempo não conseguiu silenciar. Chaplin tinha uma predileção evidente por mulheres jovens e, em mais de uma ocasião, essa inclinação o levou à beira do colapso social e legal. Sua primeira esposa, Mildred Harris, tinha apenas 16 anos, quando ele, com quase 30, decidiu se casar. Embora aquele casamento tenha sido breve e turbulento, foi apenas o início. Pouco depois, ele conheceria Lita Grey, outra atriz adolescente, com quem também acabou se casando quando ela tinha 15 anos e ele 35. Este segundo casamento foi precipitado por uma gravidez não planejada, e a cerimônia foi realizada em segredo no México, já que na Califórnia, uma união assim teria sido ilegal. O divórcio entre Chaplin e Lita foi um turbilhão de escândalos. Documentos judiciais vazados detalhavam acusações de controle psicológico, humilhação e práticas sexuais consideradas transgressoras para os valores conservadores da época. A imprensa explorou o caso e, pela primeira vez, o comediante se encontrou no olho de uma tempestade midiática que ameaçava apagar sua imagem de ídolo popular. Marilyn Monroe e os Kennedys. Pode uma mulher representar ao mesmo tempo o símbolo máximo da beleza, da fragilidade e do poder silencioso? Marilyn Monroe foi muito mais do que uma loira explosiva de Hollywood. Ela foi uma figura magnética, presa entre o desejo público e suas próprias tormentas internas. Sua vida e sua morte não apenas capturaram a atenção de milhões, mas também abriram as portas para um dos rumores mais persistentes e polêmicos da história do século XX, seu suposto vínculo íntimo com os irmãos John e Robert Kennedy. Durante a década de 50, Marilyn havia se tornado um ícone global. Seus filmes eram sucessos, sua imagem adornava capas de revista e sua sensualidade estava na boca de todos. Mas por trás dessa imagem pública impecável, vivia uma mulher marcada pela insegurança, pela medicação constante e pela solidão. Foi nesse contexto que surgiu sua proximidade com John F. Kennedy, então senador e posteriormente presidente. Os encontros entre ambos, segundo múltiplos testemunhos de pessoas próximas a ambos os círculos, teriam começado de maneira informal, como parte do ambiente de festas privadas, que costumavam reunir a elite política e artística da época. Fatty Arbuckle e o escândalo de Virginia, Rapé. No auge do sucesso, quando Roscoe Fatty Arbuckle era um dos atores mais bem pagos de Hollywood, parecia impossível imaginar que uma única noite pudesse acabar com tudo. O homem que havia feito milhões rirem na tela grande, que compartilhava protagonismo com Buster Keaton e dirigia seus próprios filmes, viu-se subitamente envolvido em um dos escândalos mais sórdidos do século XX. Uma festa privada, uma jovem atriz chamada Virginia Rapé e uma morte sem explicação clara o transformaram no epicentro de um furacão midiático que marcaria o início da queda da inocência na indústria cinematográfica. Era o Dia do Trabalho de 1921. Arbuckle alugou 3 suítes no luxuoso Hotel St. Francis de São Francisco para celebrar seu recente sucesso. Entre os convidados estava Virginia Rapé, uma atriz aspirante com quem ele havia se encontrado em eventos anteriores. Durante a festa, segundo testemunhas, Rapé começou a se sentir mal, gritando de dor. Ela foi transferida para outro quarto e 4 dias depois, morreu devido a uma peritonite causada pela ruptura de sua bexiga. Até aí, os fatos médicos. Mas o que veio depois foi uma tempestade imparável. Maud Delmon, amiga de Rapé e presente na festa, acusou Arbuckle de tê-la estuprado, provocando a ruptura interna. A imprensa sensacionalista encontrou nesse relato o material perfeito para devorar. As manchetes gritavam traição, abuso, perversão. Arbuckle,
De figura redonda e personalidade cômica, de repente se tornou um monstro para o público. Os estúdios, temerosos de perder milhões, se apressaram em cortar laços com ele. A opinião pública se dividiu. Alguns o defendiam como vítima de uma armadilha, outros o condenavam como culpado sem necessidade de julgamento. Rock Hudson e sua sexualidade. Em uma época em que ser diferente significava perder tudo, Rock Hudson construiu sua fama sobre uma mentira cuidadosamente tecida pelos estúdios de Hollywood. Ele era o homem ideal para o público feminino dos anos 50. Alto, bonito, com um sorriso fácil e um olhar sincero. Encarnava o sonho americano do marido perfeito, o cavalheiro romântico que suspirava por mulheres em filmes que lotavam os cinemas. Mas fora das câmeras, sua verdade era outra, uma que não podia ser revelada sem arruinar tudo pelo que havia trabalhado. Roy Harold Scherer Jr. O verdadeiro nome de Hudson começou sua carreira como figurante, até ser descoberto por um caça-talentos da Universal Pictures. O estúdio lhe deu um novo nome, uma nova história e um papel para interpretar, não apenas na tela, mas também em sua vida pessoal. Ser homossexual naquela época não era apenas escandaloso, mas também ilegal em muitos esta. Para Hudson, revelá-lo significava o fim de sua carreira e o exílio da indústria que o havia elevado. Seu agente, Henry Wilson, era famoso por representar jovens atores de beleza impecável e por manter seus segredos a salvo, embora não sem custo. Para Hudson, foi orquestrado um casamento com Phyllis Gates, a secretária de seu representante, no que muitos consideraram uma manobra para silenciar rumores. O casamento durou apenas 3 anos, mas serviu para preservar a ilusão. Em público, Hudson comparecia a eventos ao lado de mulheres elegantes, enquanto, em privado, mantinha relações com homens, oculto por trás de uma muralha de discrição, contratos de confidencialidade e medo. Natalie Wood e sua misteriosa morte. No universo brilhante das estrelas de Hollywood, poucas vidas se apagaram de forma tão enigmática quanto a de Natalie Wood. Era a atriz que cresceu diante das câmeras, aquela que parecia ter uma conexão natural com o drama, tanto dentro quanto fora do set. Desde que estreou ainda criança, até se tornar uma figura consagrada com papéis memoráveis em filmes como Juventude Transviada e Amor, Sublime Amor, Natalie representou a transição perfeita de estrela infantil a ícone adulto. Mas foi sua morte, mais do que sua carreira, que deixou uma ferida aberta que, mais de 4 décadas depois, ainda não cicatrizou. Tudo aconteceu na noite de 28 de novembro de 1981. Natalie, seu marido Robert Wagner, seu coprotagonista Christopher Walken e o capitão Dennis Davern estavam a bordo do iate Splendor, ancorado em frente à ilha de Santa Catalina, na Califórnia. O que começou como uma noite relaxante entre conhecidos do mundo do espetáculo, terminou em tragédia quando o corpo sem vida de Wood foi encontrado flutuando no oceano, vestida apenas com uma camisola de flanela, meias e um casaco. A notícia abalou o país inteiro. O que realmente aconteceu naquela embarcação? A versão oficial, estabelecida na época, indicava que a atriz havia tentado amarrar um bote que batia contra o casco do iate e, no processo, caiu na água acidentalmente. Concluiu-se que a morte foi um acidente por afogamento. No entanto, desde o início, muitos detalhes não se encaixavam. As condições climáticas eram tranquilas. Natalie tinha um medo profundo e bem documentado de água escura e jamais teria tentado se aproximar sozinha da borda. Além disso, relatórios forenses mostraram hematomas nos braços e pernas, o que gerou ainda mais suspeitas. Howard Hughes e sua decadência mental. Howard Hughes foi uma daquelas figuras tão colossais que parecia não pertencer a um único mundo. Magnata da aviação, produtor de cinema, engenheiro, piloto, visionário e multimilionário. Durante as décadas de 30 e 40, Hughes era sinônimo de inovação, excentricidade e sucesso. Financiava filmes escandalosos, quebrava recordes de velocidade aérea e conquistava as mulheres mais belas da época. Mas por trás do gênio e do glamour, algo mais estava se formando lentamente, uma mente fraturada que acabaria consumindo seu império de dentro para fora.
Hughes começou a mostrar sinais de obsessão pela perfeição desde jovem. Em suas produções cinematográficas, como Hells Angels, ele podia gastar milhões regravando cena, apenas pela posição de uma nuvem. Era meticuloso ao extremo, mas também imprevisível. Seus funcionários estavam acostumados a ordens contraditórias, mudanças repentinas e exigências impossíveis. Com o passar dos anos, essas manias se intensificaram até se tornarem sintomas de um transtorno obsessivo-compulsivo severo. Ele tinha medo de germes, de sujeira, e exigia protocolos extremos de higiene. Cada vez interagia menos com as pessoas e aumentava seu isolamento. Elizabeth Taylor e seus múltiplos casamentos. Em um universo onde o amor costumava ser vendido como uma fantasia na tela, Elizabeth Taylor foi quem quebrou o molde, não apenas atuando em épicas histórias de paixão, mas vivendo cada uma delas com uma intensidade que transbordava qualquer roteiro. A atriz, desde criança, consagrada desde jovem e desejada por décadas, sua vida amorosa foi tão comentada quanto seus filmes. Ela foi uma mulher de emoções vulcânicas, de romances escandalosos e de decisões que a tornaram protagonista dos tabloides tanto quanto do celuloide. Ao longo de sua vida, Elizabeth Taylor se casou 8 vezes, com 7 homens diferentes. Seus casamentos foram muito mais do que uma estatística midiática. Cada um refletia uma etapa de sua evolução como mulher, e estrela, e figura pública. Entre todos eles, um dos mais polêmicos foi o que protagonizou junto a Ed Fisher, o homem que na época era marido da doce Debbie Reynolds, considerada a namorada da América. A traição não apenas quebrou corações, mas também amizades e reputações. Debbie e Elizabeth eram amigas próximas, e o escândalo foi como um terremoto moral na sociedade conservadora dos anos 50. O caso de Lana Turner e Johnny Stompanato. Nos anos dourados do Hollywood clássico, Lana Turner era sinônimo de glamour, beleza irresistível e papéis que transbordavam sensualidade. Mas sua vida privada escondia um drama digno do mais sombrio filme noir. Uma história real que envolvia ciúmes, violência, máfia e, finalmente, um crime que mudaria para sempre sua imagem perante o público. O nome de Johnny Stompanato passaria de ser o de um simples guarda-costa e amante ciumento a se tornar um dos protagonistas involuntários do escândalo mais obscuro na vida da estrela. Stompanato não era um desconhecido. Sabia-se que ele tinha vínculos diretos com a máfia de Los Angeles, especialmente com o renomado chefe criminoso, Mickey Cohen. Seu relacionamento com Lana Turner começou em 1957, marcado desde o início pelo controle, ciúmes excessivos e episódios de violência. Apesar dos sinais de perigo, Turner, presa em seu próprio labirinto emocional, continuou vendo Johnny. Ele se tornou uma sombra ameaçadora em seu entorno, acompanhando-a até mesmo em filmagens e tapetes vermelhos, sempre com um olhar vigilante. A morte de Thelma Todd. Thelma Todd tinha um sorriso radiante, uma presença magnética e uma carreira em ascensão na comédia cinematográfica dos anos 30. Apelidada de a loira dos $1.000 por semana, ela havia trabalhado com figuras como os irmãos Mark e Laurel e Hardy, conquistando um lugar em uma indústria que ainda era território incerto para as mulheres que queriam mais do que papéis secundários. Mas sua história, como a de muitas estrelas da época, terminou de forma trágica, envolta em mistério, especulação e um silêncio que nunca foi completamente rompido. No domingo, 15 de dezembro de 1935, Todd foi encontrada morta dentro de seu Packard conversível, estacionado na garagem de uma amiga, a poucos metros de seu restaurante, Thelma Todd's Cideval Café, localizado em Pacific Palisades. Ela tinha apenas 30 anos. O relatório forense indicou que ela havia falecido por envenenamento com monóxido de carbono, mas o que acendeu todos os alarmes foi a quantidade de inconsistências que surgiram a partir desse momento. O alcoolismo de Spencer Tracy era o tipo de ator que parecia não precisar de apresentação. Com seu olhar intenso, voz firme e uma naturalidade avassaladora na tela, ele se tornou um dos pilares do cinema clássico americano. Vencedor de 2 prêmios Oscar consecutivos e protagonista de mais de 70 filmes, Tracy era admirado por críticos, colegas e diretores. No entanto, fora do set, a vida do ator era marcada por uma luta silenciosa, mas constante,
sua batalha contra o alcoolismo. Um vício que afetou não apenas sua saúde, mas também sua família, seus relacionamentos amorosos e sua estabilidade emocional. Nascido em Milwaukee, Tracy foi criado sob uma disciplina rígida, que nem sempre soube canalizar. Embora tenha estudado na Universidade de Georgetown e na American Academy of Dramatic Arts, sua verdadeira educação, como ele mesmo diria, foi a do palco. Mas o sucesso não o salvou de seus demônios. Desde jovem, desenvolveu uma dependência do álcool que, à medida que sua fama crescia, se tornava mais difícil de ocultar. A bebida o transformava em uma pessoa imprevisível, irritável e muitas vezes violenta. Durante os anos 30 e 40, os estúdios faziam o possível para proteger sua imagem. Encobriam suas ausências, atrasavam filmagens e até contratavam assistentes pessoais, cuja única função era mantê-lo sóbrio o tempo suficiente para que cumprisse com suas cenas. No entanto, mesmo no meio de seu vício, Tracy conseguia uma entrega artística surpreendente. Era capaz de memorizar roteiros, com uma única leitura, e transmitir emoções complexas, com um simples olhar. Essa dualidade, o gênio profissional e o homem destruído por dentro, tornou-se parte de sua lenda. O destino trágico de Jean Harlow foi muito mais do que uma beleza platinada na tela. Ela foi um fenômeno cinematográfico nos anos 30, uma mulher que, apesar de sua curta vida, deixou uma marca indelével na história do cinema. Era apelidada de a Bomba Loira, e com sua atitude ousada, olhar provocante e voz rouca, redefiniu a imagem da mulher provocadora em Hollywood. No entanto, sua história não teve um final dourado. Foi uma estrela cadente que brilhou com intensidade, mas cuja vida terminou em tragédia antes de alcançar os 30 anos. Nascida como Arlene Carpenter, Jean Harlow foi empurrada para o estrelato por uma mãe ambiciosa que sonhava em ser atriz. Jean, a princípio, não desejava atuar, mas o destino a levou ao cinema e, em pouco tempo, ela se tornou uma das figuras mais populares da Metro-Goldwyn-Mayer. Seu papel em Platinum Blonde a catapultou para a fama, e seu cabelo descolorido até alcançar um tom prateado se tornou um símbolo de sensualidade e imitação em massa. Apesar de seu sucesso, sua vida pessoal foi um turbilhão de instabilidade. Seu primeiro marido se suicidou pouco depois do casamento. Seu segundo casamento fracassou, e seu relacionamento com o ator William Powell, com quem parecia ter encontrado a calma, foi interrompido abruptamente por sua saúde deteriorada. Em 1937, durante as filmagens do filme Saratoga, Harlow começou a apresentar sintomas alarmantes: fadiga extrema, inchaço facial e dor abdominal severa. No início, os médicos pensaram que se tratava de uma gripe ou uma infecção leve. Ingrid Bergman e o escândalo por adultério. Ela foi uma das atrizes mais queridas de seu tempo. Seu rosto sereno, sua elegância natural e seu domínio de múltiplos idiomas a transformaram em uma figura internacional que transcendia fronteiras. Vinda da Suécia, chegou a Hollywood com uma frescura que contrastava com a artificialidade de outras estrelas da época. Filmes como Casablanca, A Meia-Lua e Por Quem os Sinos Dobram cimentaram sua reputação como uma intérprete de enorme sensibilidade e força. Mas no auge de sua carreira, Ingrid Bergman caiu do pedestal em que a moral americana a havia colocado, tudo por uma escolha pessoal que a confrontou com um julgamento público mais feroz que jamais imaginou. Corria o ano de 1949, quando Bergman viajou para a Itália para trabalhar com o diretor Roberto Rossellini. O cinema italiano vivia um renascimento graças ao neorrealismo, e Bergman, desejosa de novos desafios artísticos, escreveu uma carta ao cineasta expressando sua admiração. Essa colaboração profissional rapidamente se transformou em um relacionamento sentimental, apesar de ambos serem casados com outras pessoas. Ingrid tinha uma filha, e Rossellini uma esposa e filhos. O que se seguiu foi um turbilhão midiático que colocou em pausa e quase arruinou a carreira da atriz. Salminel e seu assassinato. Um desses talentos que pareciam destinados à eternidade cinematográfica. Seu olhar intenso, sua vulnerabilidade expressiva e sua capacidade de transmitir emoções complexas o fizeram brilhar desde muito jovem. Alcançou a fama com seu papel em Juventude Transviada, onde contracenou com James Dean,
interpretando o adorável e trágico Platô. Era apenas um adolescente quando se tornou símbolo de uma geração atormentada, e seu rosto passou a fazer parte do panteão de atores, que prometiam uma carreira lendária. No entanto, a vida de Minel tomou um rumo inesperado, e seu final foi tão trágico quanto abrupto, tingindo de sangue a história do Hollywood clássico. Durante os anos 50 e 60, Sal trabalhou com diretores renomados e acumulou 2 indicações ao Oscar antes de completar 22 anos. Era respeitado pela crítica e querido pelo público. No entanto, o passar do tempo não foi gentil com ele. À medida que envelhecia, os papéis começaram a escassear. Sua aparência juvenil, que havia sido sua maior vantagem, tornou-se um obstáculo para interpretar personagens adultos. Além disso, Minel começou a lutar com sua identidade sexual em uma indústria profundamente conservadora. Embora nunca tenha declarado abertamente em público, muitos dentro do meio sabiam que ele era homossexual. E esse detalhe, naquela época, fechava mais portas do que abria. Sal Minel e seu assassinato, Peking Twistry e o suicídio no letreiro de Hollywood. Chegou a Hollywood carregando um sonho, como tantos outros jovens que aspiravam a se tornar estrelas. Proveniente do teatro nova-iorquino, havia ganhado certa reputação na Broadway, graças ao seu talento dramático. Mas desejava mais. Desejava o brilho do cinema, a eternidade da tela, a fama imortal. O destino, no entanto, lhe reservou um caminho mais cruel. Peck não só não alcançou a fama que desejava, como seu nome ficou marcado para sempre por uma tragédia. Foi a mulher que saltou da letra H do letreiro de Hollywood. Sua história começa como a de muitas outras. Nasceu no país de Gales em 1908, mas foi criada nos Estados Unidos. O teatro foi seu primeiro refúgio e, em Nova York, conseguiu certo reconhecimento. Mas quando se mudou para a Califórnia em busca de novas oportunidades, o ambiente era diferente. As luzes eram mais intensas, as competições mais ferozes e as decepções mais profundas. Conseguiu um contrato com a RKO Pictures e participou de um único filme, 13 Women. Mas após sua estreia, muitas de suas cenas foram cortadas e o filme não teve o impacto esperado. Isolada, frustrada e enfrentando uma indústria implacável com as mulheres que passavam dos 20 anos, sem alcançar o estrelato, Peck caiu em uma espiral de desespero. Em 18 de setembro de 1932, saiu de casa sem dizer uma palavra. Caminhou até as colinas de Hollywood, subiu pelo terreno íngreme até chegar ao letreiro icônico, que naquela época dizia Hollywood, e escalou uma escada de manutenção. Do topo da letra H, lançou-se no vazio. Seu corpo foi encontrado 2 dias depois por um excursionista.